O mini zoológico da UPF vai passar por uma reestruturação. A decisão foi anunciada pela Fundação Universidade de Passo Fundo depois de um minucioso estudo sobre o bem-estar animal. Bom, para explicar um pouquinho sobre como foi feito esse estudo e quais os próximos passos, nós convidamos a diretora do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, professora Jurema Chons. Seja muito bem-vinda, professora Jurema, ao UPF TV. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, a gente quer entender, antes de conhecermos melhor a situação do mini zoológico da UPF, como é que surgiram os zoológicos e qual era o contexto daquela época? Bom, os zoológicos existem registros ao longo da história de muitas décadas, né, de séculos, digo. Eles eram guardados nos zoológicos para exibição ao público, porque as pessoas, teoricamente, não tinham acesso à informação e a conhecer esses animais de uma outra forma. Então, eles eram colocados à exibição para que as pessoas conhecessem, estudassem os seus hábitos e tal. Então, inicialmente era essa a intenção. Bom, e por que a Fundação Universidade de Passo Fundo fez um minucioso estudo e agora está propondo mudanças? Nós temos no Instituto de Ciências Biológicas um compromisso, né, com o bem-estar animal. A gente sempre teve essa preocupação. Entretanto, o zoológico existe na universidade desde a década de 80. Né? Então, ele foi transferido para o atual local em 91. Naquela época, não tínhamos grandes problemas com a urbanização, já visto que não tinha movimento como tem hoje, de carros, ônibus, pessoas circulando pelo campus. Hoje nós urbanizamos demais a universidade por uma necessidade inerente ao crescimento da instituição e com isso então os animais passaram a sofrer um certo estresse em função dessa movimentação de carros, de pessoas, quer dizer, o barulho, a própria iluminação, né, que em função da segurança precisa ficar com luz acesa durante a noite. Então, esses animais também, eles não conseguem, são silvestres, então eles não conseguem definir dentro do horário biológico deles quando é dia e quando é noite, e isso prejudica, né, a qualidade de vida deles. Então é pensando no bem-estar destes animais que quase metade deles sairão do mini zoológico da UPF. Qual é o número hoje de animais que existe aqui no campus? Hoje nós temos 235 animais. Vão ficar cerca de 130? Nós temos 122 que permanecerão e 113 que serão disponibilizados para outros locais que possam melhor recebê-los, né? Como, por exemplo, a senhora pode citar algum exemplo, professora, de para onde irão estes 130 animais que devem sair aos poucos do mini zoológico? Nós vamos fazer isso com o acompanhamento do IBAMA, vamos aguardar as instruções e é o IBAMA que tem a atribuição de alocar esses animais. Mas nós temos um pedido da professora Thaís Codenotti, que tem já um local reservado para trabalhar com primatas, né? Então, que é o Primafes. E ela já nos fez a solicitação de levar, então, os macacos pregos e os saguis. Né? Então, um grande número desses animais seriam alocados do Primave se houver a aceitação, naturalmente. Bom, nas imagens que nós acompanhamos agora há pouco, tinha uma cena aí do leão Oliver, né? Muito querido pelas famílias. O leão fica, professora? Dos mamíferos, o único que ficará no zoológico é o leão. E ele fica não só pelo apego que nós temos, o apego afetivo, porque nós temos também com os outros animais, pelo apego, mas principalmente em função de que ele é idoso, né? Ele foi apreendido de um circo, então faz muitos anos que ele está aqui, mas a idade estimada dele é cerca de 20 anos. Para um animal em vida livre, ele já provavelmente não existiria mais, né? Em função de que ele precisa ter todo aquele desgaste para caçar e tudo mais, para buscar os seus próprios alimentos. Em cativeiro eles têm uma vida um pouquinho mais prolongada, mas ele já está muito idoso, então nós nos preocupamos que a transferência deste animal poderia causar danos à saúde dele. Ele está bem, mas poderia prejudicar a saúde dele, também ele teria que sofrer com uma adaptação, e como qualquer idoso, né, nós temos a preocupação de que isso poderia causar algum dano a ele, então nós decidimos por mantê-lo conosco até que finde, né, a sua vida. Infelizmente, a gente sabe que
tudo é finito, né? E interessante é que 20 anos na vida de um leão representa a nossa vida de humanos, cerca de 80 anos, ele estaria como se fosse um idoso de 80 anos? É mais ou menos isso, né? Bom, passada essa fase de estruturação, professora Jurema, só para a gente encerrar aqui, teremos cerca de 130, 120 animais à disposição da comunidade, o mini zoológico sempre aberto à população que quer fazer piqueniques, enfim, utilizar aquele espaço. Sim, nós pretendemos ampliar o serpentário, que é extremamente demandado pelo público, né? Então, o serpentário permanece ampliado, né? E nós vamos manter também os quelônios, que são as tartarugas, os cangros, os jabutis e os jacarés, né? Então, nós vamos ter animais para as crianças visitarem, né? E, além disso, a gente está propondo que a estrutura do atual mini zoo permaneça à disposição da comunidade para visitação, para que possam fazer piquenique, conviver com a família e tal, reestruturado dentro da sua forma física, com uma visão, né, diferenciada um pouco. Mas as famílias continuam convidadas a visitar, apenas vamos passar por esse pequeno momento de reestruturação e já reabrimos dentro dessa nova conjuntura. Tá certo, bom, dada a explicação, professora Jurema, uma boa semana de trabalho. Obrigada. Muito obrigada.